A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra em Isaías, capítulo 6, verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Que verso maravilhoso que o profeta descreve, que ele ouviu a voz do Senhor. Como é importante ouvir a voz do Senhor. E nós vemos aqui no profeta Isaías que esse termo voz é um termo que aparece pelo menos 30 vezes. Claro que eu não vou mencionar todas as vezes, mas quero mencionar pelo menos 12 lugares no livro do profeta Isaías, onde encontramos a voz. Está aqui. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ainda nesse mesmo capítulo, no verso 4, diz assim: e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. Então nós temos ouvir a voz, moveram-se os umbrais da porta com a voz. Isaías capítulo 3, verso 7, está escrito o seguinte: naquele dia levantará levantará a voz. Isaías capítulo 10, verso 30, fala de nós clamarmos com a voz. Isaías 10, 30 diz: a minha mão lançou os reinos aos ídolos. Até 10, verso 30 está escrito: clamo alto com a tua voz, ó filha de Galim. Ouve, ó Laís, a tua pobre anotada. Clamo alto com a voz. Isaías capítulo 15, verso 4, está escrito: assim és bom como Elade, anda gritando até Jaza. Se ouve a sua voz, ouve a sua voz. Isaías capítulo 24, versículo de número 18, diz: e será que aquele que fugir da voz. Isaías 29, verso 4, lemos o seguinte: então será batido, falarás debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra. Será a tua voz debaixo da terra. Mas Isaías 30, verso de número 30, está descrito a glória da voz do Senhor, e o Senhor fará ouvir a glória da sua voz. Oh, que voz gloriosa do Senhor! Quando o Senhor fala, ouvirá-se a voz da sua glória. E ainda no verso 31 diz: porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços. A voz do Senhor despedaça os seus inimigos. Diz que a Síria seria desfeita em pedaços, porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços as Sírias que feriu com a vara. A voz do Senhor. Isaías capítulo 40, verso 3, é bem conhecido e é uma profecia que mais tarde se refere a João, o Batista. Diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai ao ermo, vereda ao nosso Deus. Essa voz do que clama no deserto era a voz de João, o Batista, clamando e preparando o caminho do Senhor. Isaías capítulo 50, verso 10, lemos o seguinte: quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Ouvir a voz do seu servo. Temer ao Senhor e ouvir a voz do seu servo. E a última vez que menciona a voz no livro do profeta Isaías, e há muitas outras referências, mas encontramos em Isaías, capítulo 66, verso 6, que diz: uma voz de grande rumor virá à cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor
que dá o pago aos seus inimigos. Uma voz de grande rumor virá à cidade. Voz de grande rumor. Mencionei 12 vezes, aparece cerca de 30. Diz: primeiro, ouvi a voz. Segundo, moveram com a voz. Terceiro, levantará a voz. Quarto, clama com a voz. Quinto, ouve a sua voz. Sexto, fugir da voz. Sétimo, será a tua voz. Oitavo, a glória da sua voz. Nono, a voz do Senhor. Décimo, a voz do que clama. 11ª, a voz do seu servo. 12ª, a voz de grande rumor. Que nós possamos ouvir a voz do Senhor e que essa voz prepare o caminho do Senhor em nossos corações. Que Deus te abençoe e que você seja sensível para ouvir a voz do Senhor. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, subscreva PR Eugênio Piacentini, clique no playlist e ali você encontra as pastas de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, toda a Bíblia comentada para você. E agora nós estamos pondo ainda a pasta que chama a Bíblia, onde estamos lendo a Bíblia para você, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus.